Para começarmos, qual a motivação em estudarmos a história da computação? Pois bem, primeiro precisamos entender que a história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Esses conceitos nos levam a compreender o homem enquanto ser que constrói seu tempo. Sendo assim, tentaremos através do estudo da história da computação projetar o futuro da tecnologia e, para agilizarmos, passaremos apenas pelos fatos históricos mais importantes. Os números surgiram devido à necessidade das civilizações antigas, egípcias e chinesas, de contar seus rebanhos e objetos de valor. Assim, símbolos eram associados a quantidades e a repetição dos mesmos eram realizadas até obter o número desejado. Com o aumento da complexidade das atividades realizadas por essas civilizações, surgiram fórmulas que tornavam mais rápidas as resoluções dos cálculos. Um exemplo seria o cálculo necessário para a perfeição das pirâmides. O conhecimento de geometria era precisamente profundo e exato. A continuidade do desenvolvimento da sociedade aumentou exponencialmente a quantidade de operações realizadas nas tarefas cotidianas. Dessa forma, a criação de uma máquina que fosse automática e executasse tais cálculos surgiu. Um bom exemplo seria a primeira calculadora mecânica que executava soma e subtração, criada pelo francês Blaise Pascal e chamada de máquina de Pascal. Posteriormente, o alemão Gottfried Leibniz concretizou uma calculadora que somava, dividia e retirava a raiz quadrada. Como o desenvolvimento da sociedade é permanente, é totalmente aceitável que algo muito maior seria criado. Nesse momento, gênios como George Boole e Alan Turing levaram ao extremo conhecimento e trouxeram novas tecnologias. Um dos grandes precursores da computação moderna foi George Boole. Por iniciativa própria, Boole passou a estudar as operações matemáticas de forma diferente, separando todos os símbolos das coisas sobre as quais eles operavam, com o intuito de criar um sistema simples e totalmente simbólico. Surge assim a lógica matemática. Mas, como a lógica de Boole utiliza um sistema numérico binário, na época de sua descoberta não foi utilizado. Com o surgimento do computador, a utilização do sistema binário tornou-se indispensável e, obviamente, a lógica de Boole passou a ter aplicação prática. O sistema de numeração binária é composto apenas por uns e zeros. Os computadores, na verdade, trabalham apenas com esse sistema de numeração. Outro grande precursor da computação moderna foi Alan Turing. Turing foi um dos primeiros a pensar na possibilidade de uma máquina se tornar inteligente e criou um modelo teórico para um computador universal. Ele criou, durante a Segunda Guerra Mundial, um sistema chamado BOMB, para traduzir os textos secretos dos alemães, gerado por máquinas de criptografia chamadas de Enigma. Porém, seu grande feito foi a criação da máquina de Turing, uma invenção automática, capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com uma série de regras para guardar informação, exatamente como os computadores fazem hoje em dia. Turing desenvolveu conceitos de algoritmo e computação. Esses conceitos e conquistas na área de computação favoreceram o desenvolvimento de tecnologias de comunicação após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, uma época de acelerado crescimento científico devido à disputa entre ideologias. A Guerra Fria proporcionou a criação de computadores, como o ENIAC, e mais tarde, com a necessidade de manter as comunicações das Forças Armadas norte-americanas caso ataques destruam os meios convencionais de telecomunicações, foi criada a Internet. Nas décadas de 70 e 80, além do uso militar, a internet foi um importante meio de comunicação acadêmico, sendo usada para trocar ideias e mensagens. Seu uso se popularizou após os anos 90 e, por causa disso, a computação cresce exponencialmente para atender a demanda popular de mais recursos informacionais e mais conectividade, mudando completamente o rumo do desenvolvimento humano e da nossa maneira de pensar. Created using Powtoon.